A mídia iraniana está relatando várias explosões e intenso fogo de defesa aérea na capital, Teherã, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertando as pessoas para evacuarem a cidade. Senhor presidente, como o senhor responde a questões sobre se está se aproximando ou acredita que os Estados Unidos estão se aproximando de atacar instalações nucleares iranianas? Uma apresentadora iraniana estava transmitindo ao vivo quando uma operação militar israelense atingiu o prédio da sua emissora. É possível ouvir uma forte explosão. Escombros começam a cair ao redor dela. A câmera treme. Ela se abaixa e sai correndo do estúdio. Israel havia atingido o que classificou como um centro de comunicações usado pelas Forças Armadas iranianas. E isso aconteceu horas depois de Donald Trump pedir para quase 10 milhões de pessoas evacuarem Teherã, a capital do Irã. Seria isso uma coincidência? Talvez. Mas isso fez muitas pessoas se perguntarem a mesma coisa. A pergunta que todo mundo queria saber a resposta. Senhor presidente, como o senhor responde a questões sobre se está se aproximando ou acredita que os Estados Unidos estão se aproximando de atacar instalações nucleares iranianas? Qual é a sua opinião sobre isso? Não posso dizer isso, certo? Você realmente acredita, eu que vou responder a essa pergunta, vai atacar a estrutura nuclear iraniana? E a que horas exatamente, senhor? Senhor, você o atacaria? Poderia nos informar para que possamos estar lá e assistir? Quero dizer, você não sabe se eu vou fazer isso. Você não sabe. Posso fazer isso, posso não fazer. Quero dizer, ninguém sabe o que vou fazer. Posso te dizer isto, que o Irã tem muitos problemas. Eles querem negociar, e eu disse, por que vocês não negociaram comigo antes de toda essa morte e destruição? Por que vocês não negociaram? Eu disse para as pessoas, por que vocês não negociaram comigo há 2 semanas? Vocês poderiam ter feito isso. Vocês ainda teriam um país. Trump não confirmou nem negou se os Estados Unidos pretendem atacar o Irã. É uma postura que mantém todas as opções abertas enquanto a pressão aumenta. Mas... Agora, em relação à situação atual no Irã. Sei que tem havido muita especulação entre todos vocês na mídia sobre a tomada de decisões do presidente e se os Estados Unidos estarão diretamente envolvidos. À luz dessas notícias, tenho uma mensagem diretamente do presidente e eu cito: com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de ir ou não dentro das próximas 2 semanas. Essa é uma citação diretamente do presidente para todos vocês hoje. Enquanto Trump mantém essa postura de mistério, uma mobilização militar muito concreta está acontecendo no Oriente Médio. E os números são impressionantes. Os Estados Unidos movimentaram 2 superporta-aviões americanos para a mesma região ao mesmo tempo. Algo raro na história militar moderna. Mais de 30 aeronaves de reabastecimento foram reposicionadas em uma única operação. E sistemas de defesa foram redirecionados da Ucrânia para o Oriente Médio. Mas o que exatamente essa mobilização sem precedentes significa? Será que os Estados Unidos estão prestes a se envolver nesse conflito? É o que vamos te mostrar agora. Para entender o que está realmente acontecendo, precisamos voltar algumas semanas no tempo. Durante meses, o presidente Trump tentou negociar um acordo nuclear com o Irã. Ele chegou a pedir publicamente para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu esperar e dar mais tempo para as negociações. Trump acreditava que poderia conseguir um acordo através da diplomacia. Mas, em abril, Trump deu um ultimato de 2 meses para que o Irã parasse todo o enriquecimento de urânio. E, exatamente 61 dias depois, Israel lançou a Operação Leão Ascendente. Coincidência? Dificilmente. Para muitos, isso sugere uma estratégia coordenada onde os Estados Unidos atuaram como o negociador enquanto Israel se preparava para a ação militar. E a operação israelense foi destrutiva. Mais de 200 aeronaves atacaram mais de 100 alvos em todo o Irã. Foi o maior ataque ao Irã desde a guerra entre Irã e Iraque nos anos 80. Israel destruiu instalações nucleares importantes como o complexo de Natanz e a instalação de Isfahan. Mas a operação foi muito além dos locais nucleares.
Israel colocou em ação um plano que os especialistas militares chamam de ataque de eliminação de liderança. O major-general Mohammad Hossein Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, foi morto. O comandante-em-chefe da Guarda Revolucionária, major-general Hossein Salami, também foi eliminado. Ao todo, mais de 20 comandantes importantes e 9 cientistas nucleares foram mortos em ataques direcionados. A precisão desses ataques revela algo impressionante. Israel conseguiu entrar profundamente no sistema de inteligência iraniano. Durante meses, agentes do Mossad trouxeram secretamente centenas de pequenos drones para dentro do Irã, peça por peça. Esses drones foram montados por equipes locais e posicionados perto de alvos importantes como sistemas de radar e defesas aéreas. No momento do ataque, esses drones cegaram as defesas iranianas e abriram caminhos seguros para as aeronaves israelenses. Foi uma operação de inteligência extraordinária, mas, apesar de todo esse sucesso, a operação israelense tem um ponto fraco. O Irã provavelmente já preveu esse cenário no passado e, por isso, construiu suas instalações nucleares mais importantes em bunkers subterrâneos extremamente profundos. Algumas estão a centenas de metros abaixo da superfície. A instalação de Fordow, por exemplo, está enterrada tão profundamente que as bombas convencionais de Israel simplesmente não conseguem alcançá-la. E é aqui que os Estados Unidos entram na jogada. Isso porque os americanos possuem uma arma única, a bomba GBU-57, conhecida como penetrador de artilharia massiva. Esta bomba pesa 30 mil libras e é a única arma convencional capaz de atravessar 60 metros de concreto reforçado. E o mais impressionante é que, devido ao seu tamanho imenso, apenas o bombardeiro furtivo B-2 Spirit consegue carregá-la. Sem dúvidas, isso cria um baita problema para os Estados Unidos. E nesse sentido, Trump estabeleceu uma linha vermelha bem clara. O Irã não pode ter uma arma nuclear. O ataque israelense destruiu muito das instalações iranianas, mas as mais importantes permanecem intactas. Para cumprir sua própria política declarada, os Estados Unidos podem se ver obrigados a intervir militarmente, já que apenas eles possuem a capacidade de destruir os bunkers mais profundos. Enquanto isso, no Oriente Médio, a movimentação militar já começou. O porta-aviões USS Nimitz foi redirecionado do Mar da China Meridional, chegando antes do cronograma previsto. Ele se juntou ao USS Carl Vinson, que já estava na região. Ter 2 super porta-aviões operando ao mesmo tempo na mesma área é extremamente raro e representa uma demonstração clara de poder militar. Cada porta-aviões é como se fosse uma base militar flutuante. O Nimitz transporta 90 aeronaves, incluindo caças F/A-18F Super Hornet, aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler e aeronaves de alerta antecipado e 2 Hawkeye. Os grupos de ataque são protegidos por destroyers de mísseis guiados como o USS Thomas Hudner e o USS Arleigh Burke, que já auxiliaram na defesa de Israel interceptando mísseis iranianos. Mas talvez o sinal mais claro de preparação para uma guerra seja o movimento de mais de 30 aeronaves. Mas não são aeronaves comuns. Estamos falando das KC-135 Stratotankers e KC-46 Pegasus, que fornecem capacidade de reabastecimento aéreo. Elas foram deslocadas para a Europa e outras bases próximas ao Oriente Médio. Esse movimento foi descrito por especialistas militares como muito incomum e não relacionado a nenhum exercício programado. Agora considere isso: as aeronaves de reabastecimento são essenciais para operações de longo alcance. Elas permitem que caças e bombardeiros operem muito além de suas bases, entrem profundamente em território inimigo e mantenham operações contínuas. Consegue imaginar o que elas estão fazendo ali? They are well clear. Nice and far one terminated.
Os Estados Unidos também mudaram a direção de 20 mil mísseis anti-drone que originalmente iriam para a Ucrânia. Esses mísseis foram enviados para o Oriente Médio, muito provavelmente para ajudar na defesa de Israel. Sistemas de defesa aérea Patriot e THAAD também foram posicionados na região. Os discursos oficiais americanos também mudaram drasticamente. Inicialmente, o secretário de Estado Marco Rubio disse que Israel tomou uma ação unilateral e que os Estados Unidos não estavam envolvidos. Mas, na mesma declaração, ele alertou que o Irã não deveria atacar os interesses ou pessoal americano. Já o secretário de Defesa Pete Hegseth anunciou o envio de capacidades adicionais para a região, usando linguagem diplomática que geralmente não deixa claro o que está em jogo. O Departamento de Estado emitiu um aviso de viagem de nível 4 para o Irã, instruindo todos os cidadãos americanos a partirem imediatamente ou se prepararem para se abrigar por longos períodos. Mas foi o próprio presidente Trump que deu os sinais mais claros. Em uma entrevista recente, ele admitiu estar menos confiante sobre conseguir um acordo com o Irã. Quando questionado se conseguiria convencer o Irã a acabar com seu programa nuclear, Trump respondeu que estava muito menos confiante do que alguns meses atrás. Você acha que vai conseguir impedir o Irã de enriquecer seus? Não sei, eu pensava assim. E estou ficando cada vez menos confiante sobre isso. Eles parecem estar adiando e acho isso uma pena, mas estou menos confiante agora do que estaria há alguns meses. Algo aconteceu com eles. Trump também deixou a cúpula do G7 no Canadá antes do previsto. O presidente francês Emmanuel Macron disse que Trump havia saído para trabalhar em um cessar-fogo entre Israel e Irã. Mas Trump rapidamente contestou essa versão em sua rede social Truth Social, escrevendo que Macron estava errado e que seu motivo para voltar a Washington era muito maior do que um cessar-fogo. Trump também publicou uma nota dizendo que o Irã deveria ter assinado o acordo que ele ofereceu e alertou que simplesmente o Irã não pode ter uma arma nuclear. Ele então deu uma instrução extraordinária. Todos deveriam evacuar Teherã imediatamente. Mas Trump foi ainda mais longe. Em uma postagem mais recente no Truth Social, ele se dirigiu diretamente ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Trump escreveu que os Estados Unidos sabem exatamente onde o líder supremo está se escondendo e que ele seria um alvo fácil. Trump disse que não pretendem eliminá-lo, pelo menos não por enquanto, mas alertou que a paciência americana está se esgotando. A postagem terminou com 2 palavras em letras maiúsculas: rendição incondicional. Palavras fortes que demonstram que essa escalada nas falas presidenciais não é acidental. Avisar quase 10 milhões de pessoas para fugirem da capital iraniana e se dirigir diretamente ao líder supremo são sinais claros de que a fase diplomática terminou. Do lado iraniano, há tentativas desesperadas de evitar uma guerra maior. O Irã pediu ao Catar, Arábia Saudita e Omã para pressionarem Trump a usar sua influência sobre Israel para conseguir um cessar-fogo. Em troca, o Irã ofereceu flexibilidade nas negociações nucleares. Já o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi, colocou a responsabilidade diretamente sobre Trump. Ele disse que se Trump fosse genuíno sobre diplomacia e interessado em parar a guerra, os próximos passos seriam cruciais. Araqi alertou que seria necessária apenas uma ligação de Washington para controlar Netanyahu. Mas ele também fez uma ameaça clara. Envolver os Estados Unidos na guerra criaria consequências perigosas e imprevisíveis para a segurança regional e a economia global. Agora, é preciso reconhecer que todos os preparativos militares americanos apontam na mesma direção. A movimentação naval, aérea e de sistemas de defesa não parece ser apenas para proteger Israel. Parece ser para estabelecer a capacidade de atacar alvos iranianos que apenas os Estados Unidos conseguem atingir. E se o objetivo
for realmente eliminar completamente o programa nuclear iraniano, como Trump declarou repetidamente, então a intervenção americana se torna uma necessidade militar. Israel fez sua parte destruindo as instalações na superfície e eliminando liderança-chave. Mas apenas os Estados Unidos têm a capacidade de destruir os bunkers subterrâneos mais profundos, onde o Irã guarda seus segredos nucleares mais importantes. A guerra entre Estados Unidos e Irã está se transformando. O que antes era apenas uma possibilidade está se tornando alta probabilidade. Os sinais que observamos mostram que o exército americano pode estar próximo de entrar na luta. Então, a pergunta que fica é: será que os Estados Unidos vão entrar no conflito? Se sim, quando? E você, o que acha de toda essa situação? Considerando que Trump estabeleceu a linha vermelha de que o Irã não pode ter armas nucleares e que apenas os Estados Unidos têm a capacidade militar para destruir completamente o programa iraniano, acredita que os americanos não tenham outra escolha a não ser intervir? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre essa crise. Compartilhe também com quem precisa entender o que realmente está acontecendo. Até o próximo vídeo.